Fala aí pessoal, beleza? Quem está falando é Bruno Matos, do canal de Simplificação Financeira, e hoje a gente vai falar sobre fluxo de caixa. Na verdade, muita gente confunde fluxo de caixa com a própria gestão financeira, né? Mas a gestão do fluxo de caixa é uma parte da gestão financeira. É importante a gente entender isso, né? Porque a gestão financeira ela engloba mais coisas do que somente a gestão do fluxo de caixa. Na verdade, a gente precisa entender que a gestão financeira tem que controlar, analisar e planejar toda a parte financeira da empresa. E o fluxo de caixa cuida de um pedaço desse, né? A gente vai usar a gestão de fluxo de caixa para controlar, analisar e planejar o caixa. E a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Para a gente começar, a gente precisa entender que o fluxo de caixa, ele trabalha no regime de caixa. Aí você vai pensar, Bruno, poxa, o que é o regime de caixa, né? Tem regime de caixa e tem o regime de competência. São duas maneiras que a gestão financeira tem de olhar para o financeiro da empresa. E eu vou explicar. Não fica com medo ainda. Então, quando a gente vai olhar para o financeiro da empresa, a gente tem duas maneiras de olhar. A gente tem a maneira de olhar pelo ato, pelo fato, né, acontecido, e também a gente tem como olhar pela maneira que esse dinheiro entra na empresa. Tá, Bruno, mas como é que isso funciona? É assim, você pode fazer uma venda hoje, digamos de R$300. Você vendeu hoje R$300, mas você parcelou em 3 vezes. Então a venda de R$300 ela foi realizada hoje e essa é a competência dela. Mas ela vai cair, efetivamente o dinheiro vai cair no caixa da empresa, na conta da empresa, parcelado em 3 vezes, né? Em 3 meses para frente. E isso também precisa ser controlado. Então a gente precisa fazer a gestão financeira em cima desses dois pontos de vista. Então tem muita gente que me pergunta, Bruno, o que é melhor? Né? O DRE que é por competência ou o fluxo de caixa que é por regime de caixa? Eu falo que você não tem que escolher os dois. São os dois, não é um ou outro, é um e outro. Não tem como você dirigir um carro, ou me dá o acelerador ou me dá o freio. Não tem. Você precisa do acelerador e precisa do freio. Essa tabelinha aqui que eu vou botar aqui do lado é uma tabelinha que ela organiza um pouco essa visão. Então a gente tem aqui o fato econômico, né, que é a competência, que é efetivamente quando aconteceu, né, a venda ou aquela compra, eu comprei alguma coisa, mas também parcelei esse pagamento em 3 vezes, né? Então a competência é quando ocorreu o fato, é aquele fato econômico. E o fato financeiro é quando efetivamente entrou no caixa da empresa o dinheiro, ou ele vai entrar quando for parcelado. E a gente tem ferramentas para poder acompanhar essas duas visões. Geralmente a gente utiliza o DRE, que é o demonstrativo de resultado no exercício, que é um relatório, e esse relatório ele é por regime de competência. E fica mais fácil da gente ver, por exemplo, como é que foi o rendimento da empresa naquele mês, por exemplo, no mês passado. Então eu vou analisar o mês passado, eu pego o DRE e consigo ver tudo que eu vendi. Então se eu vendi R$10.000, mesmo que ele esteja parcelado, uma parte em 3 vezes, uma parte em 2, outra parte à vista, não importa, ele vai me dizer que eu vendi R$10.000, vai me dizer quanto eu gastei naquele mês e vai me dizer se eu tive lucro ou prejuízo. E isso operacionalmente, para operação de vendas, do parte de comercial, é muito importante. A gente precisa ter essa visão. Mas, como a gente viu, não necessariamente isso vai significar R$10.000 na nossa conta no final do mês, né? E como a gente tem pagamentos que às vezes não batem com os recebimentos, a gente precisa acompanhar o fluxo de caixa, como esse dinheiro vai entrando e saindo do caixa da empresa. Então, o DRE ele é por regime de competência, né, e tem como o resultado final, né, a gente visa analisar a lucratividade, o lucro da empresa, e o fluxo de caixa é de regime de caixa e o objetivo dele é analisar o caixa, efetivamente, o que entrou e saiu de dinheiro na empresa. Tá ok até aqui? Bom, então vamos olhar como é que funciona essa dinâmica do fluxo de caixa, como o dinheiro ele entra e sai, como a gente visualiza isso. Eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico para a gente entender, eu vou tentar nem botar número aqui, mas para a gente entender, para a gente visualizar como é essa entrada e saída.
Vamos dizer que isso que está em verde são as entradas, né? Então, assim, vocês vão ver que tem vários meses, vários dias, na verdade. Então, tem dia 1º de dezembro, 2, 3 e assim sucessivamente. E isso são recebimentos que entram nessa conta, né? Ou em várias contas, né? O caixa da empresa pode envolver também várias contas correntes, o próprio caixa em dinheiro. Então vamos dizer que nesse 1º de dezembro, ele tem ali as vendas feitas à vista, em 1º de dezembro, com débito, com dinheiro, né? E o que veio a prazo, que foi vendido parcelas dos meses anteriores que estão caindo naquela data. Então a gente tem que ver o que efetivamente de dinheiro cai na conta, né? Então assim, não entrou na conta, não está contando para o nosso fluxo de caixa, tá? Então a gente vê aqui os verdes são as entradas. A gente pode ver que dia 1º de dezembro entrou um pouco mais do que dia 2, dia 3 parecido com dia 2, e a gente vai plotar nesse gráfico aqui, botar nesse gráfico o que entrou. Agora a gente vai botar o que saiu. Nesses mesmos dias tiveram saídas. Então a gente pode ver que dia 1º de dezembro eu gastei, paguei algumas contas e tiveram algumas saídas. No dia 2 teve uma saída bem maior, então tiveram mais contas que eu tive que pagar, no dia 3 menos e assim sucessivamente. A gente pode ver que lá pelo dia 7, 8 teve uma saída grande, talvez seja o 5º dia útil, pagamento de funcionário, né? Então teve uma saída grande maior do que as entradas. Então a gente já está aqui no gráfico com duas informações, o que entrou dia a dia e o que saiu. E agora a gente vai adicionar uma terceira informação, porque quando entra e sai da nossa conta, aquilo gera um resultado, né? Então, se entrou R$300 na minha conta aquele dia e saiu 100, o saldo final daquele dia, do caixa gerado daquele dia, foi de R$200. Então a gente vai ver isso aqui no gráfico. A gente vai ver que no dia 1º a gente teve aquela entrada verde, mas a gente viu que teve uma saída um pouco menor. Então essa linha amarela, que é o caixa gerado, ele está ali no verde lá em cima, mas um pouco abaixo. Porque na verdade ele é o verde menos o vermelho, que foi o caixa gerado naquele dia. A gente vai poder ver melhor como é que isso funciona no dia 2. No dia 2 a gente teve uma entrada, mas a gente teve uma saída muito maior. Então a linha amarela, ela é a entrada menos a saída. Então, mas como a saída foi muito maior, acabou aquele dia ficando negativo. E assim a gente vai jogando dia a dia, mês a mês. Eu costumo fazer esse gráfico aqui dos próximos 3 meses, que eu consigo ter uma visão bem para frente de como vai ser o meu fluxo de caixa. E a última parte que a gente vai ver, a gente vai acrescentar aqui uma linha cinza, né? E o que é essa linha cinza? Na verdade, essa linha cinza ele é o saldo final. Porque a gente pode ver lá no dia 1º, por exemplo, a gente não começou dia 1º de dezembro, a empresa está funcionando já, então a gente não começou com um caixa zerado. Então tinha um saldo ali. Provavelmente no dia 30 de novembro, se a gente estivesse aí no gráfico, a gente ia ver essa linha cinza um pouco mais para baixo. E aí, como no dia 1º, a geração de caixa foi positiva, a gente aumentou um pouquinho mais o saldo dela. E a gente vai ver que no dia 2, a geração de caixa foi negativa, e aí a linha cinza abaixou, o saldo diminuiu um pouco. No dia 3 e 4, positivo, e ela foi somando. Então, ela é incremental, digamos assim, ela vai incrementando o saldo gerado naquele dia. Então, se o saldo for negativo, ela incrementa para baixo, A gente pode até ver aqui que lá no dia 7, o saldo chega a ficar negativo, O caixa gerado naquele dia foi tão negativo, que o saldo do dia anterior não conseguiu suportar. Isso a gente vai analisar um pouco mais para frente. E aí a gente pode ver pela legenda que a gente tem o verde entrada, o vermelho saída, o amarelo a diferença entre um e o outro, que foi o caixa gerado daquele dia, e a cinza é o saldo da conta naquele dia. Agora a gente vai dar uma olhada como é que fica esse gráfico, essa análise num período maior, Esse é um gráfico muito legal, eu utilizo esse gráfico, ele é real, tá? Ele é de uma empresa real, eu não posso nem falar aqui, mas é de um cliente meu,
Ele é muito interessante para a gente analisar esse dezembro dele, né? A gente pode ver que o dezembro dele começou com um saldo negativo, né? Que é a linha cinza, a gente pode ver que ela está lá em cima, então ele tinha bastante dinheiro em caixa. A gente vê que no dia 1º ele teve um gasto muito grande, então ele pagou alguma conta, teve alguma saída aí muito grande, e mesmo assim o saldo ficou lá em cima. Mas aí a gente vai ver que durante o mês, essa linha cinza ela vai para negativo. Ela vai para negativo ali no dia 6, 7, né? E depois mais lá para frente, eu tô vendo aqui na frente, tá, pessoal? Vocês veem aqui do lado. E ali mais para frente, a gente vai ver que ela vai negativo de novo e depois ela volta, esse saldo volta a ficar negativo. E assim, poxa, olha que insights que dão esse gráfico. Se a gente tem o controle disso, eu consigo ver mais ou menos que dia, né, entre quais dias eu vou precisar de dinheiro, talvez pegar um dinheiro meu e botar ali, né, e vou precisar saber o valor. Esse é um problema muito grande que eu vejo muitas empresas incorrerem nesse erro, que assim, eu tenho uma ideia que vai ficar negativo, aí eu vou no banco e pego tudo que eu posso pegar. Isso é muito comum, gente, muito comum. Então a gente vai ver aí nesse exemplo que eu vou precisar talvez aí, quando a primeira vez que ela vai para baixo, fica negativo, eu vou precisar, não sei, de uns 3 mil reais. Eu não preciso ir no banco e pegar 10 mil, 20 mil, né? Eu vou estar pagando juros à toa. E eu consigo ver mais ou menos o período, às vezes eu posso pegar da minha conta corrente, talvez se eu tenho dinheiro para dar um aporte ali, né? Se eu tiver 10 dias sem juros, ó, consigo até usar esses 10 dias ali, depois devolver o dinheiro. E aí a gente vai ver que lá mais para frente também. Então assim, a gente vai saber quando precisar, quanto precisar e por quanto tempo a gente vai precisar. Nesse caso a gente podia ali um pouco antes do dia 7 aportar esse dinheiro e tirar lá mais para o final do mês, quando essa linha ela vai cair de novo, deixa o dinheiro lá, e aí quando ela começar a subir, você consegue tirar esse dinheiro de novo, pegar esse dinheiro de volta. É só um respiro que você vai dar ali. Mas você tendo essa noção, você não vai pegar dinheiro desesperado. Você vendo isso 3 vezes para frente, você vai conseguir se planejar, né? Então vai conseguir negociar uma taxa melhor no banco, vai ver na sua conta, não sei, vai arrumar um dinheiro mais barato para cobrir esse saldo. Ou vai renegociar. Né? Eu posso renegociar ali o prazo de recebimento com algum cliente para tentar receber antes e cobrir isso. Alguma coisa que eu vou apagar, esse que foi grande ali, posso tentar dividir em 2 vezes. Então, você tendo essa visão para frente, você tem tempo para se planejar. Você não fica no susto, não vive naquela angústia, tenho dinheiro, não tenho. A vida funciona de uma forma mais tranquila, você consegue estar seguro, né, que o financeiro da sua empresa, o caixa da sua empresa, ele está sob controle e você pode focar em outras coisas. Eu sou da área financeira, adoro financeiro, mas sei que a gente não pode ficar colado ali analisando o financeiro todo dia, o dia inteiro. A gente tem que vender, tem que botar a operação para rodar, tem 1001 coisas para fazer. Outra coisa importante desse gráfico, a gente poder também, fora ver quando a gente vai precisar botar, a gente poder ver quando a gente vai conseguir tirar. Porque aqui eu consigo ver em que momento eu consigo pegar esse dinheiro de volta. Mas eu podia estar tirando o lucro. Eu saber que ele, bom, tudo bem, aqui eu vou poder fazer uma retirada de lucro, uma divisão de lucro, que não vai faltar um pouco mais para frente. Tá tranquilo aqui. Eu mostrei para vocês um tipo de gráfico, porque eu acho que a forma gráfica aqui, sem números, fica mais fácil de entender essa entrada e saída e como esse fluxo funciona. Mas existem outras maneiras, não existe só essa parte de gráfico. O gráfico também podiam ter números ali para poder dizer exatamente o valor. Mas eu podia ter uma planilha simples. Eu vou mostrar aqui para vocês exemplos como esse aqui, que é uma planilha mais simples, que tem ali o saldo inicial, receita, despesa e o saldo final. Ele chamou ali de lucro ou prejuízo, que vai ser o caixa gerado, e o acumulado, quanto ficou no final das contas. E você vai levar esse saldo final de um dia para o início do outro, mas você vai ver que é uma tabela simples. É uma forma mais simplificada da gente poder visualizar a mesma coisa que a gente viu no gráfico. Então assim, não precisa ser complexo, um gráfico cheio de coisa. Esse aqui funciona, ele é muito simples e funciona. Vai te dar a tranquilidade que você quer. E aí depois você começa a agregar, descobre um outro formato melhor. A gente vai ver um outro formato aqui. Esse já é um formato um pouco mais complexo. Você vai ver que tem ali o projetado, o realizado, a variação
em números e a variação percentual. Então, assim, esse já é um tipo de fluxo de caixa utilizado também no planejamento, que a gente vai comparar o planejado com o realizado. E a gente vai ver também que do lado direito de vocês, a classificação também já tem uma subdivisão ali de classificação de receitas e despesas, que também te dá uma melhor visualização se você quiser entrar no detalhe para ver que conta é aquela que está pesada. No gráfico a gente não vai conseguir ver, naquela mais simples também não, só se fosse entrar lá no mês para poder descobrir. Aqui a gente já consegue ver mais ou menos em que classificação ela está. E podia ter um maisinho ali que a gente abrisse e conseguisse ver exatamente qual lançamento que está pesando, ou quais lançamentos estão pesando naquele mês. Então, assim, esse é um gráfico um pouco mais complexo. A gente vê ali até que tem já o prazo que está visto, que está para 20, que está para 30 dias, ele marca muito bem isso. Mas, vou repetir, o simples resolve 80% do problema da gente. Se a gente tiver só uma coluna dizendo em que dia vai ficar negativo, nas linhas mesmo, sem gráfico nem nada, a gente já serviria. A gente já teria informação e já conseguiria agir. Vamos ver aqui um outro tipo de gráfico. Esse aqui, ele é legal, ele parece com o outro, mas ele usa a classificação de um demonstrativo de resultado, de um DRE, de um demonstrativo de resultado no exercício. Então a pessoa pegou aqui o DRE, a classificação do DRE, e fez o fluxo de caixa. A gente vai ver até que tem ali no final, no caixa do período, esse tipo de máscara, ela é bem utilizada, tá bom? Dá uma visão melhor, às vezes tem um maisinho também para você expandir e poder ver exatamente qual o lançamento, mas já é um nível mais avançado. Mas vou repetir, o simples funciona perfeitamente. Vou falar um pouquinho então sobre os indicadores, Eu dei um spoiler lá, acabei falando sobre o momento de retirada e entrada, mas a gente tem exatamente esses dois indicadores que são os principais quando a gente começa a analisar um fluxo de caixa futuro. A gente pode olhar ele para trás também, tá, gente? A gente está aqui falando para frente porque é o mais utilizado, Mas a gente pode pegar e olhar esse fluxo de caixa para trás para ver o que aconteceu no seu caixa. Mas vocês vão perceber, foi algo que eu percebi na prática, que quando a gente está olhando para frente, acompanhando isso mês a mês, no momento em que acontece alguma coisa, você já sabe o porquê, Então eu não preciso ficar olhando para trás para entender o que houve. Durante o mês, como eu já tinha visto no início do mês, mais ou menos como é que estava, eu já sei o que aconteceu. Então a gente vai estar bons passos à frente de quem não faz nada, de quem fica no susto, de quem fica tenso, de quem não sabe o que vai acontecer, se tem dinheiro ou não tem, é meu, não é, posso tirar, não posso, quanto vou precisar botar. Isso é desesperador, isso dá uma ansiedade enorme que um controle simples que a gente está vendo aqui consegue te aliviar. Então a gente tem basicamente esses dois, que se chama fluxo de caixa livre, que é exatamente aquele dinheiro que está livre no seu caixa para você poder retirar, ele não está comprometido com nada. Então, a gente pode entender que é mais ou menos quando o lucro começa a ficar livre no caixa, Aquele lucro que a gente teve no mês, que a gente viu lá, poxa, eu tive, 10 mil de lucro, tá, mas não está aqui na minha conta, nas minhas contas, a gente vai ver pelo fluxo de caixa livre em que momento lá na frente esse lucro vai estar livre para você retirar, porque você parcelou isso aí. E também a gente consegue ver o NCG, que é a necessidade de capital de giro, que a gente viu ali que em alguns momentos a gente vai precisar, pode precisar, aportar algum dinheiro, colocar uma grana, porque vai ser um período mais difícil, principalmente a gente passou pela pandemia. Quem não tinha controle de fluxo de caixa nessa pandemia, meu amigo, poxa, sinto muito, o que passou cortou um dobrado, Não consegui ver o que ia acontecer para frente, como é que estavam as contas. Então, a necessidade de capital de giro ela é muito importante. Existe uma fórmula mais complexa, mas ela te dá basicamente aquela noção que a gente viu no gráfico. Em que momento eu vou precisar de dinheiro ali, de botar um capital de giro para poder segurar a minha empresa. Então, esses dois indicadores, que são basicamente, para simplificar, a hora em que você vai precisar botar dinheiro e a hora que você vai poder tirar, são os principais do fluxo de caixa. Pessoal, sendo muito sincero com vocês, se vocês fizerem isso aqui, vocês vão estar fazendo mais do que 90% dos empresários que não fazem mesmo,
né, ou fazem de qualquer maneira, né, e eu acho que vão estar resolvendo 80% do problema de vocês em relação à caixa. Então, assim, de uma forma muito simples, vocês resolvem 80% do problema e depois é só ir incrementando, acrescenta uma linha, acrescenta uma classificação e vai incrementando, mas sai do zero. O primeiro passo do zero já resolve 80% do problema, olha só que ganho vocês têm, né? Então, não deixem para depois. A gestão de fluxo de caixa ela é muito importante, né? Mas ela não é a única coisa dentro da gestão financeira, né? Ela é digamos, uma cadeira da gestão financeira, né? Uma área de estudo. A gente analisa a parte do caixa, que é a entrada e saída de dinheiro, né? Tem a outra visão também que eu falei, né? Do próprio DRE, que tem o regime de competência, que a gente vai poder ver outros indicadores. O pessoal gosta muito do EBITDA. Não acho que seja o melhor para micro e pequena empresa, mas a gente vai começar lucratividade, margem de contribuição, a gente vai ter uma visão melhor, mais fidedigna, mais fiel desses indicadores pelo DRE. Então, é um sistema, né? E quando a gente entende o sistema, fica mais fácil a gente saber que ferramenta usar, em que momento usar, tá bom? Vou aproveitar e vou deixar um convite, já que a gente está falando sobre fluxo de caixa, no dia 28/1, quinta-feira, às 20 horas, eu vou fazer um workshop, vou dar uma aula de como dominar a gestão financeira de pequenas e médias empresas de forma simples. Mais ou menos o que a gente falou aqui, só que englobando toda a parte de gestão financeira, a gente vê quais são as áreas envolvidas, que tipo de controle, de análise, de planejamento a gente costuma fazer e dar umas dicas de como você começar a ter o domínio de um todo. E não montar um Frankenstein, peguei ali uma dica ali, peguei aquela outra lá, vou usar o não sei o que, vou usar o não sei o que lá. E ver a coisa mais completa, né? Foi muito engraçado que hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu vi uma entrevista com um professor de educação física, que ele também teve esse dilema ele tentou pegar um treinamento que ele treinava profissionais de alta performance, e quando ele for aplicar com pessoas normais no dia a dia, para que tivessem um bom resultado, ele não conseguiu. As pessoas não têm a mesma disponibilidade de tempo, não têm a mesma disposição, então ele teve que adaptar isso tudo. E me veio muito à cabeça que foi mais ou menos o que eu passei. Eu aprendi gestão financeira, né, em faculdade, cursos, na empresas, trabalhando em empresas, né? E quando eu virei empreendedor e fui botar isso para funcionar nas minhas empresas, né, que eram bem menores, eram pequenas empresas, então foi muito dolorido, que eu tentei encaixar aquilo tudo em pequena empresa e não tem tempo, não tem braço. A gente, como dentro da nossa empresa, a gente cruza e vai lá cabecear, corre para cabecear. Então a gente tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não está focado só naquilo, né? Então a gente vai ver esse todo e como uma maneira melhor da gente pegar de forma simples e conseguir abranger o todo e não montar um Frankenstein e ficar faltando alguma coisa, pegar um indicador que é de grandes empresas e tentar implantar na sua, que não vai te dizer nada. Vai te dar um trabalho desgraçado para você implementar tentar ver aquele indicador, mas não vai ser muito útil, você nem vai saber o porquê. Então fica aí o convite, dia 28, quinta-feira, às 8 horas, tá? Fiquem de olho aí nas redes sociais que vou disparar o convite aí para vocês. Por e-mail também. Então vou convidar vocês também para curtir, comenta, compartilha se vocês acham que algum amigo de vocês, empresário, precisa ouvir isso, tá em algum lugar aqui, dependendo se for YouTube, Instagram, de onde vocês estão, vai ter um botão para poder compartilhar, curtir, comentar. Comentem, né? Deixa as suas perguntas, pode fazer pergunta, vou responder com o maior prazer, tá? Deixe seus comentários. Dá um like, dá dislike. Dislike não, quem for dar dislike, dá um like também. Me manda um inbox dizendo que não gostou, o que acha que pode melhorar. Porque a gente está aqui para tentar melhorar a vida de vocês, né, em relação à gestão financeira, facilitar e não fazer isso ser um fardo, uma coisa difícil, descomplicar, para que isso ocorra no dia a dia de vocês da maneira mais simples possível, né? E que dê as informações e os resultados que eles querem para poder tocar a empresa de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo.
Vou deixar aqui embaixo, essa é para quem ficou até o final, né? Vou deixar aqui embaixo um link para vocês baixarem um e-book sobre fluxo de caixa, que tem boa parte do que eu mostrei aqui, até vocês vão reconhecer os slides e tudo, e uma planilha que tem aquele gráfico que eu mostrei no início com a tela preta, que eu usei de exemplo para vocês. Tem uma planilha explicando lá como preencher a planilha, para vocês poderem fazer a visualização. Baixem o e-book, implementem o e-book, é muito simples, então se lembra do que eu falei, é algo muito simples que vai resolver 80% do problema de vocês em relação à gestão de fluxo de caixa, né? Então implementem o que tiver no e-book, comenta, manda aí feedback para mim, para a gente melhorar o material e mandar versões mais completas, com dúvidas, o que vocês precisarem. Tamo juntos, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, grande abraço.